Vamos nós, abençoados aqui pela trilha sonora de André Bujanra e com a presença do professor Carlos Rocha, que é autor, entre outros, desse aí, ó. Olha lá, ó, Algoritmos das Redes Sociais e Seitas Políticas, reflexões sobre tecnologia, democracia e sociedade. A gente está tendo um papo que está embasado nesse texto que está disponível na internet, você viu o link ali, vai atrás que vale a pena. É uma leitura boa, é uma leitura acessível e vai te ajudar a navegar muitos acontecimentos ao seu redor, tenho certeza. Queria falar aqui sobre o caso dessa seita Atman. A gente tem um print ali com uma reportagem, rapidamente, só para a gente poder mencionar um caso que não foi muito comentado no Brasil, não, viu? Então tá aí a reportagem, né? Vítimas dessa seita, né? Que tem a ver com yoga tal, na França, revelaram, assim, vários abusos. E você fica lendo essas histórias e perguntando como essas pessoas foram convencidas a fazer o que fizeram. Nem elas mesmas sabem responder. Se as relações foram consensuais, se não foram. É uma maluquice. É gente que foi levada a perder, parece que o controle da própria identidade, da própria razão. Então, esse relato é especial. Eu vou ler só um trechinho aqui, né? Olha lá, durante o curso de 2 semanas, na costa do Mar Negro, aquilo que o professor me falava anteriormente, são frequentes esses encontros em locais distantes, tal, por uma razão, isolamento, né? Os ensinamentos foram ficando cada vez mais explícitos. Então, as mulheres primeiro tinham que ouvir história picante, no final tinha que recontar a história picante, certo? Para o prazer e o deslumbre de algum homem ou alguns homens, né? E as coisas iam ficando piores e piores e piores, até que elas eram obrigadas a dormir lá com o líder da seita, que é aquele senhor que apareceu algemado ali, né? Outras pessoas foram presas, um escândalo imenso, tem ligações com tráfico humano, histórias malucas, assim, né? Histórias muito bizarras. Esse é um dos casos bizarros muito contemporâneos, assim. E é legal porque ele perpassa essa questão da seita religiosa, que eu estava te dizendo antes, né? Ele vai por um... Apesar de ser da yoga, Esse né? caso está no livro, desculpa só mencionar, Tá, né? tá. Mas é legal porque ele é contemporâneo, ele é desse ano, né? Tipo, é coisa de agora, né? Não estamos pegando coisas só lá da época do Charles Manson e do Jim Jones, né? Tipo, foi para tentar dizer que isso é recorrente, né? E outras, se as pessoas pararem para procurar notícias mesmo, né? Sobre seitas, vão encontrar... acho que não vai passar 2 meses sem achar uma, entendeu? Que estourou em algum lugar. Mas esse caso, assim, é legal porque ele e por isso eu pensei ele também, porque ele fura aquela bolha de percepção de seita ser só com religião e tal, e é por isso que eu coloquei ela ali. E ela mostra como alguns elementos, como você salientou, o isolamento e tal, barará. E aí, nessa questão de ter que ouvir histórias picantes, depois recontar histórias picantes, depois acabar fazendo atos, né? Isso. Porque, no fundo, não foi só com ele. Eles faziam filmes com as mulheres e tal, entendeu? Tipo, e vendiam, e aquilo entrava Parece de recurso. que a entrada na seita tinha que ser uma foto nua, né? Isso, uma coisa assim. E daí, além disso, tinha pagamento em dinheiro, entendeu? Muita gente perdeu dinheiro ingressando na seita. Não que eles tenham reclamado disso, isso que é maluco, né, cara? Eles mas eles perderam recursos e eles usavam uma estrutura muito ligada a uma estrutura mafiosa mesmo, para fazer a produção de vídeos pornográficos, para fazer tráfico de mulheres, entendeu? Para levar para outros países sem documento, né? E com isso ligado também com prostituição. Por isso que eu falei, é tudo muito escabroso, né? Tipo, isso vai por uma escala que você fica, putz, cara, como é que chega até aí? Né? Mas eu acho que essa questão do falar ali, falar aquelas coisas picantes, depois fazer a pessoa repetir, né? Aquelas coisas, ouvir e depois repetir, isso está dentro da doutrinação, da metodologia de doutrinação. Aos poucos, sabe? Tipo... é que quando a gente olha, você olha assim, tipo, eu tô vendo a pessoa já dentro do espiral lá, né? Que já foi cooptada, já tá naquele redemoinho da seita. Mas ela não entra direto lá para dentro, entendeu? Ela vai sendo enredada, sabe? Ela vai sendo... na minha figura de linguagem, assim, é um espiral. Uma borda do buraco negro, sabe? Tipo, a pessoa vai sendo aos pouquinhos levada... no início, cada decisão é muito próximo da outra, muito próximo, mas elas são
tem uma tangente que vai puxando para o centro. E esse caso da Atman revelaria isso. Começa com uma foto, agora lê para mim um texto, um conto erótico, agora tira a roupa na minha frente Entendeu? e Aos poucos a coisa vai. Tá. Se você fala... Por isso que tem que estudar o procedimento desses caras, né? Para entender como que entra na cabeça da pessoa. Você tem que entender como é que esse procedimento faz. Para proteger os nossos, né? E para a gente se proteger também, né? Para a gente sempre ter um filtro extra, além daqueles que normalmente a nossa cultura já traria, né? Para não se deixar cooptar, né? Essa seita vinha com essa proposta da quebra do tabu, da sexualidade livre, e a proposta inicial me parece que já era essa, né? Sim. Em outras, a proposta não é tão explícita, mas esse elemento do sexo, essa pimenta da receita da seita, também se faz presente. Eu lembro aqui... Não em todas, mas também eu acho que uma grande maioria está lá. Essa seria a minha pergunta. Eu ia lembrar do caso da Flor de Lis, por exemplo, que tinha filhos adotivos e relações com esses filhos que eram meio amantes e meio maridos e meio filhos, e uma coisa super complexa, confusa, né? e moralmente difusa, para dizer o mínimo. Então me veio outro exemplo. Aí eu ia perguntar isso. Essa é uma característica frequente? Quão frequente? Define seita? Não define? Não define, mas é frequente. Mas é uma característica frequente, né? Você tem... até estava comentando esses dias com minha esposa, que era a questão como está muito ligado nas seitas, como é recorrente, né? Uhum. Essa questão do casamento múltiplo, de você ter 5, 7, 6, 10 esposas, né? De você poder... até teve... Acho que o filho do Olavo lá, tá lá enfiado com o negócio também, né? Da Tariga lá e tal. Isso. Entendeu? Tipo, como isso é recorrente, entendeu? Tá? Então, mais um elemento também. Mais um elemento. Aí eu acho que é pelo universo das seitas, né? Uhum. Então, acho que tem o universo das seitas, tem o universo lá do fascismo. Eles meio que têm uma área de sombra entre si, no mundo moderno, né? No nosso que a gente está vivendo, contemporâneo. Tem uma área de sombra entre esses dois grupos que se aproveitam. Então, o fascismo se aproveita de elementos de seitas e tal, né? Mas pensando só no universo das seitas, ele é muito recorrente. Ele não é determinante, porque eu acho que tem seitas que não têm esse caráter sexual, né? De sexualidade. Mas ele é muito recorrente. Ele acaba desembocando nisso. Tá. Mas escândalos assim vão acontecer também dentro das religiões organizadas, né? A Igreja Católica tem um problema seríssimo com isso. Faz o quê? Um século e meio que não tem um papa que não tenha que lidar com um escândalo desse, né? No meio neopentecostal são várias as notícias também, né? Então ali não tem um apelo explícito à sexualidade, ou seja, venha para o meu grupo, que aqui é tudo aberto, a gente vai transar mais, vai ter mais prazer. Não tem essa proposta, pelo contrário. Muitas vezes, né? Não, na Igreja Católica até prega um celibato, né? Que é justamente o oposto, né? E no final das contas, lá na frente, você tem esses casos escabrosos com pedofilia, né? E aí eu queria compreender também se essa característica da exploração sexual presente nessas seitas, com alguma frequência, vamos colocar assim, não se relaciona com a presença, essa mais frequente, da hierarquia. Porque talvez a hierarquia abra espaço para isso, professor? Pode ser, viu, cara? Eu acho que você não tá num pensamento tão ilógico, não. Porque eu acho que tem a ver com a hierarquia, tem a ver com o poder, né? Parece que as pessoas... Porque a hierarquia é mais frequente, não é isso? Sim, a hierarquia sim. Quase sempre tem. É quase sempre sim, aquilo que eu falei. Não obrigatoriamente ela é naquele esquema piramidal, cheio de escalas, mas a figura de um líder há de ter. Tá. Então, às vezes, esse poder também, porque, vamos falar a verdade, então vamos falar assim, tipo, a real. Tipo, essa questão da sexualidade ligada ao poder, ela não está só nas seitas, se você parar para pensar. Entendeu? Tipo, ela acaba tendo... Me lembrei agora do nosso Ricardo Costa, também aqui da Federal do Paraná, que me ensinou o seguinte. Ele me disse, Álvaro, o poder é afrodisíaco. Estava rolando um determinado escândalo na Assembleia Legislativa, não vou falar. O poder é afrodisíaco. Nunca esqueci, professor. Entendeu? Eu estou dizendo para você. Então, não é à toa que a gente vê, e você vai lembrar, não vou citar, né? Mas políticos envolvidos com casos, com amantes, com 10, 15 amantes, com orgias, com não sei o quê, né? Berlusconi
ano. Esse ano eu descobri, eu não sabia disso, acho que muita gente no Brasil não sabia disso, que a Marcha dos Prefeitos em Brasília coincide com meio que um festival, uma festa da Chapa Preta, em referência à placa do carro oficial das prefeituras, que lotam os prostíbulos e as garotas têm que vir dos arredores para suprir a demanda na capital federal. Então, quando tem Marcha dos Prefeitos, o Metrópolis fez uma reportagem assim que me deixou abismado. Daí eu lembrei dessa frase, Então, o poder é poder. Então, percebe? Então, tipo, por isso que eu falei, tipo, isso tá na seita também, entendeu? Mas eu acho que ele não é determinante porque isso ele tá fora das seitas, inclusive. Eu acho que ele tá mais ligado ao poder. Né? Ao poder ser afrodisíaco e... Interessantes esses pensamentos aí. Vamos para um breve intervalo aqui, a nossa conversa sobre seitas e aquilo que as define. Volta já já.